Nós estávamos falando sobre poda de formação, não é isso? O que é uma poda de formação? A poda de formação é aquela poda que eu faço quando a planta ainda é jovem, tá? Que ela está em fase inicial, que ela está em fase de crescimento. Por que eu devo fazer a poda de formação nela? Não, para ela crescer da maneira que eu quero. Porque se eu não fizer uma poda nela, ela vai formar da maneira que ela quer. E isso não pode acontecer. Quem tem domínio sobre a planta somos nós, e não ela sobre ela. Há um tempo atrás, as podas eram feitas deixando a planta da altura da cintura. Com o passar do tempo, a literatura sugere que as plantas, isso é generalizando, viu gente? Cada planta tem uma forma de condução, estou falando de modo geral. Rode a sua copa a 90 centímetros de altura. Depois 60 centímetros de altura. Hoje, os citros, por exemplo, nós deixamos rodar a 40 centímetros. A 40 centímetros você solta e deixa a copa abrir. Porque com o passar dos anos, esses gases mais baixos eles vão caindo, eles vão saindo e a planta vai crescendo. Mas até ela crescer, você aproveita a copa dela mais baixa. Vantagens de ter uma copa baixa. Por que é bom ter uma copa baixa? Colher, cuidar, tratar, não é isso? Ok, então a poda de formação é aquela poda que eu faço com o intuito de formar a planta. E a poda de produção? Como é que funciona a poda de produção? Tem que pausar para produzir? Exatamente, parabéns e obrigado. Olha, se redimiu. Estou com raiva de você mais não. Passa. Beleza. Ô Ana, veja você. A poda de produção é aquela que eu faço com o intuito de estimular a planta a produzir mais. Então eu podo ela, eliminando os brotos ortotróficos, deixando apenas os brotos angiotróficos. O que é isso? Deixa eu falar a linguagem popular. Eu tiro o famoso broto ladrão, que é aquele broto que cresce para dentro ou para cima ou para dentro da planta, e deixo apenas os que vão para fora, que são os produtivos. Diminua a competição dentro da planta e a planta passa a produzir mais, tá bom? E existe, pois sim. Para dentro e para cima eu tiro. Deixo só os que vão para fora, tá? Exato. E aí tem também a poda de recuperação. Quando é que eu faço a poda de recuperação, Regi? Depois da produção? A poda de recuperação é aquela que eu faço nas plantas velhas e doentes, com o intuito de recuperá-las. Tem plantas aí com 10, 15, 20, 25 anos, que a gente sabe que ela só precisa de uma poda drástica, porque o sistema radicular está bom, perfeito, o caule, o tronco, não há sintoma de doença, só a parte aérea. Tira tudo que deve ser tirado, é uma cirurgia bem drástica na planta, e depois ela volta a produzir. Tá? Tá? A sua é de produção. A sua é de produção. Ela é drástica, mas ela é de produção. Tá? A poda de recuperação ela é tão drástica quanto você imagina. Porque você vai tirar fora tudo que estiver atrapalhando e tudo que estiver doente, tudo que não estiver produzindo mais. Esses dias nós pegamos um pé de manga ali, em uma universidade. Esses dias não, já tem muito tempo. E ela estava sendo atacada por uma doença que se chama vassoura de bruxa, é uma doença fúngica. E fizemos uma poda, mas a planta era imensa de grande. Aí tinha um produtor lá que fez um curso de operador de motosserra, então ele era preparado para isso. Ele fez a poda, eu tô, tira essa, tira aquela, tira essa, tira aquela, tira essa, tira essa. No ano seguinte, a mesma turma, igual vocês, já estava mandando fotos da planta produzindo, que há anos não produzia. Você vê a importância de uma poda, tá? Há anos não produzia, agora voltou a produzir. Então, uma poda... Agora, tem um detalhe, veja a ousadia minha em dizer isso aqui. Uma poda certa, você pode aumentar
até 40% a produção de uma planta. Uma poda errada, você trava ela um ano. Um ano sem produzir. Cortou o que não devia cortar. Então por isso que é bom a gente aprender a podar. É o que vocês vão fazer amanhã. Legal?